Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E a partir deste momento nós vamos dedicar esses minutos que estaremos juntos para nós mesmos, para conhecermos um pouco mais a vida espiritual, através da palestra, através das nossas experiências, e conhecer como podemos aplicar esses conhecimentos acerca da vida espiritual a nós mesmos, nessa nossa fase encarnada. E assim, é justo que, para podermos fazer a sintonia com o plano espiritual, nós tenhamos que elevar o nosso padrão vibratório. De que forma? Através de pensamentos ou sentimentos elevados, voltados a Deus, a Jesus, à espiritualidade maior, com aquele otimismo, com aquela confiança, acima de tudo, com aquela serenidade possível, para que a gente possa compreender que os valores espirituais nós os encontramos na matéria, sim, no relacionamento entre as pessoas. Mas é preciso dedicar algum esforço para tirar o melhor proveito dessas experiências. E assim nós vamos à nossa prece inicial, que visa buscar esta ligação com o plano maior, através, do pensamento elevado, dirigido a Deus, a Jesus. E assim, uma questão de hábito, nós fechamos os olhos por alguns instantes, uma forma de concentrarmos melhor. E assim, confiados em Deus, na sua proteção, no seu amparo, pedimos ao Pai a sua bênção para o nosso trabalho. Senhor, envolva-nos na paz, na serenidade, na esperança, acima de tudo, na certeza que dias melhores virão pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. E para nós lembrarmos das atividades da casa, sabemos que a casa realiza trabalho todos os dias. Essas atividades ocorrem de segunda a domingo. De segunda, terça e quarta-feira, segunda, terça-feira e quinta-feira, às 20h15. Começa a palestra com assistência através dos passes. Na quarta-feira, a partir das 14h30, nós temos também a palestra e o atendimento através dos passes. Na sexta-feira ocorre um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Esse grupo de apoio se inicia às 19h30. Aos sábados nós temos a palestra, que é às 15h. Depois nós temos a distribuição de lanche às 17h. E também no domingo, às 10h, nós temos o trabalho de evangelização infantil, que sempre convidamos os pais, para que tragam seus filhos e também participam desse trabalho importante. Nós temos também a entrega das 62 cestas básicas, que ocorre todo segundo sábado de cada mês. É uma distribuição que também visa ajudar as pessoas que estão cadastradas aqui na casa para receberem as cestas. E chamamos a atenção de todos, nós, trabalhadores, aqueles frequentadores da casa, para trazerem 1 quilo de alimento não perecível para nos ajudar a compor a cesta básica. É muito importante essa nossa ação. E assim, isto colocado, nós vamos convidar a nossa irmã para a palestra da tarde. Essa palestra tem por título Ante os que Partiram, do livro Um Desafio Chamado Família, Joamar Z. Nazaré. Vamos envolvê-la em paz, em amor, para podermos entender a mensagem que a espiritualidade nos reserva nessa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde àqueles também que estão nos vendo através da internet, E hoje está um dia gostoso, Bom, como ele já disse, o texto é Ante os que Partiram. Então, já nos lembra, o dia de finados que se aproxima, que é agora na quarta-feira, E só a título de curiosidade, a comemoração dos mortos, hoje designada Dia de Finados, ela teve origem na Gália, na Europa. Então, e nesse dia, é muito comum, que as pessoas levem aos túmulos, comidas, dependendo da sua descendência, da sua cultura, E alguns levam comida aos túmulos dos seus mortos, outros levam flores, a maioria leva flor, algumas pessoas levam comidas. E num dos textos que eu pesquisei, ele nos diz o seguinte, que é comum nesses dias a intensa visitação aos túmulos, e se observam cenas interessantes. Existem
os que se sentam sobre os túmulos dos seus amados e ali passam o dia, para lhes fazer companhia, como se em verdade eles ainda ali estivessem. Então, muitas vezes, né, atitudes como essa, como ele vai colocar depois no texto, você faz com que os espíritos se apeguem aos despojos de carne que ainda estão ali, né? Você passando o dia e se lamentando, né, em cima do túmulo, você atrai os espíritos àquele local. E quão doloroso não deve ser para esse espírito voltar àquele lugar, né, em que ele está enterrado, em que estão os seus restos mortais, o seu corpo físico ali, né? É para muitos espíritos muito doloroso isso. Então, nós podemos homenagear os nossos mortos, claro, mas sem muitas lamentações, né, sem ficar o dia inteiro em cima do túmulo chorando, né? Porque eles, na verdade, não estão mais ali, né? Nós podemos homenageá-los em qualquer lugar em que nós estivermos, né? Com uma prece que nós façamos na nossa própria casa. Em qualquer lugar em que nós estivermos, nós podemos pensar neles, fazer uma prece, né? Pedir por eles, para que estejam bem, né? E não necessariamente você ir ao túmulo. Claro, você tem que ir ao túmulo, você tem que cuidar do túmulo, você não pode abandoná-lo, né? Mas não agir como se ainda ali estivesse presente aquele a quem amamos, né? Eles não estão mais ali. Ali estão os seus restos mortais, né? Dependendo do tempo até que essa criatura partiu, não resta mais nada ali, né? E se nós ficarmos ali lembrando deles, chorando por eles, nós atraímos através das nossas vibrações os espíritos daquele local. Podemos até atrair aquela pessoa a voltar ali. E isso deve ser muito doloroso para ele, né? Como o caso de pessoas, às vezes, que perdem pessoas amadas e querem e ficam dias e dias e dias, né? Às vezes, indo todos os dias ao cemitério chorando em cima do túmulo. A pessoa não está mais lá, pelo menos se espera, né, que não esteja mais lá. Muitos, às vezes, por ali estão mesmo, né? Muitos que desencarnam, dependendo da sua elevação espiritual, do seu desapego ao corpo físico, ainda permanecem junto ao corpo em decomposição durante muito tempo, né? O André Luiz conta até um caso, né, assim, num dos livros, não me lembro qual agora, mas o caso era exatamente de um espírito que desencarnou, e quando ele chega ao mundo espiritual, ele chega horrorizado, ele foi socorrido pela equipe espiritual que fica nos cemitérios, né, porque nós temos as equipes socorristas que ficam no cemitério, socorrendo aqueles espíritos que desencarnaram. E ele chega completamente transtornado, porque ele ficou muito tempo junto ao corpo, em decomposição, vendo o corpo se decompor, e aquilo foi muito horrível para ele, né? Então, existem muitos espíritos nessa situação, né? Dependendo do seu apego ao corpo físico. Você não quer ir embora, você fica ali grudado, e deve ser muito triste essa situação, né? E os nossos amigos espirituais que estão, né, nos cemitérios fazendo esse trabalho, né, acabam ajudando esse espírito no momento em que ele finalmente resolve se desapegar do corpo, né? Bom, mas no nosso texto de hoje, onde eu coloquei ali? Ah, tá aqui. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, né? Será que nós somos apenas esse amontoado de células, né, que compõem o nosso corpo físico, né? Se nós todos que estamos aqui hoje dentro da doutrina, né, espera-se que nós já acreditemos, né, que na existência de um espírito, né, de que o espírito vai sobreviver ao corpo. Quando a gente perde um ente querido, né, quando a gente vê aquele corpo já inerte, né, a gente olha para aquele corpo e percebe que está faltando alguma coisa ali, né? Você percebe que alguma coisa se foi, né, que está ali só o corpo. Eu perdi minha mãe há pouco tempo, há 4 meses atrás, e de fato você olhando, eu achei assim, é muito estranho, porque quando você sempre acha que nesses momentos você vai encarar isso com a maior tranquilidade, né? Você fala, não, eu sou espírita, então eu vou encarar isso com uma tranquilidade, mas você não encara com tanta tranquilidade assim. Você sofre, você sente. O que nós não devemos é nos desesperar, né? É se revoltar contra Deus, é blasfemar, é entrar em desespero, como muitas pessoas entram, chegam a entrar em depressão séria, muitos até são levados ao suicídio porque não suportam a dor da perda.
Quantos não se suicidam porque perderam algum ente querido, um filho? Eu acho que a pior dor do mundo deve ser para aquelas mães que perdem um filho. Então, a dor deve ser muito grande. E naquele momento em que eu estava ali no velório dela, eu fiquei pensando, no fundo a gente tem que agradecer a Deus, né? Eu ainda disse isso para minha irmã, porque a vida está seguindo a ordem natural das coisas. Os mais velhos estão indo primeiro, né? E se espera que assim continue, né? Muitas vezes as coisas não caminham dessa maneira, né? Os mais jovens vão antes, os mais velhos ficam, né? E quão doloroso não é para os mais velhos, né? Quando os mais jovens vão antes e eles ficam, né? Mas a gente tem que aprender a amar aquelas pessoas, né? Amando esses que se foram, né? De uma forma maior. Quando a gente ama de verdade aqueles que se foram, a gente compreende que de fato eles não partiram, né? Eles estão apenas afastados de nós. Não é pelo fato de eles estarem invisíveis aos nossos olhos que eles não existem mais. Eles existem, né? De um outro lado, numa outra dimensão, mas continuam existindo. E em função disso, sentem as nossas vibrações. Então, se os nossos sentimentos são de sofrimento, são de desespero, são de muita dor, eles acabam sentindo isso também do lado de lá. Eu não sei não sei se vocês já leram Violetas na Janela. Então, ela deixa isso bem claro nesse livro, né? Como é também para o espírito, como ele sente as vibrações daqueles que aqui ficaram. Então, nós podemos, o Luiz Sérgio diz num livro que ele tem, que Na Hora do Adeus, eu gosto muito desse livro, e se tiverem a oportunidade de ler, é um livro bem simples e muito interessante, onde ele vai contar o relato de vários velórios. Ele vai a vários velórios, né, acompanhando uma equipe espiritual, e ele relata o que se passa. E então ele diz que podemos chorar? Claro que podemos, somos seres humanos. O que nós não podemos é nos desesperar. O que nós não podemos é entrar em depressão. Chorar, sentir, podemos, porque faz parte das nossas emoções, nós somos seres humanos. Se nós não chorássemos, se nós não sentíssemos, seria até uma forma de negar aquilo, né? As pessoas às vezes, não, eu não estou sofrendo, eu não estou chorando, não choram, não sofrem, porque guardam aquilo para si, né? Podemos chorar sim, mas não podemos nos desesperar, não podemos nos revoltar contra Deus. Temos que entender também que partir, que desencarnar é um mérito, porque chegou a hora de ele se livrar, né, desse corpo físico tão pesado para o espírito, né, ao qual nós nos apegamos tanto, mas que é um corpo pesado, o espírito está preso nesse corpo. Né? E quando ele volta à pátria espiritual, ele está novamente livre, né? Que é a sua verdadeira morada, que é lá. A nossa verdadeira morada não é aqui. Nossa verdadeira morada é lá. Nós é que nos enganamos sempre, achando que o nosso verdadeiro lar é este, mas não é. Então, quando o espírito desencarna, na verdade, é um mérito para aquele espírito. Ele está se libertando do seu corpo físico, né? Exceção aqueles que se suicidam, claro, né? Porque os que se suicidam, não. Aí já não é um mérito, porque ele está tirando a própria vida, é outro caso. Mas os que desencarnam de forma natural, seja por acidente, seja o que for, aquilo tinha que acontecer naquele momento. Nada no mundo é por acaso. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Tudo está previsto, né? De uma forma ou outra, né? Às vezes nós vemos acidentes, vemos coisas sérias. A gente se choca, né? Nossa, mas ele era tão jovem, né? Quem sabe ele não desencarnou tão jovem para que fosse evitado de ele ter tantos sofrimentos mais tarde, né? Quantos não adquiriram o mérito, justamente o mérito de desencarnarem jovens, porque eles iriam sofrer muito depois e aquilo foi merecido já e ele não tinha mais que passar por tudo aquilo e desencarnou jovem, né? E muitos casos acontecem. Tem inclusive uma história que eu li uma vez de uma pessoa, né, que era uma senhora, ela tinha um filho e já em idade adulta, e o filho não andava, era completamente dependente, né? Ele ficava na cadeira de rodas, não andava, não fazia nada sozinho. E ela pedia a Deus todos os dias para que o filho viesse a andar. Todos os dias ela pedia a Deus para que o filho viesse a andar. E um dia, né, Deus faz com que o filho venha a andar.
E depois, atendendo às preces dessa senhora, né, ele volta a andar. E aí, ele voltando a andar, ele começa a beber, se entrega às drogas e dá a essa senhora uma série de infelicidades, de tristezas, de amarguras. Então, aquilo, na verdade, era para que fosse evitado a ela passar por toda esse sofrimento que ela veio a passar depois que ele voltou a andar. Isso acontece muitas vezes, né, no caso do desencarne. É para evitar de que a pessoa, numa idade madura, se chegasse a uma idade madura, viesse a sofrer tantas amarguras, tantas tristezas, e ela já adquiriu o mérito de já não ter mais que passar por tudo aquilo. Né? E está na hora, então, e nós achamos que não, né? Que, mas ele desencarnou tão jovem, coitado. Não, ele não é coitado, coitado somos nós que ficamos, porque nós ainda temos muitas coisas a resgatar. Ele já teve o mérito de desencarnar, nós ainda temos que continuar por aqui. Então, nós tínhamos que compreender a visão, temos que ter a visão da morte de uma maneira diferente da que nós temos, né? Nós ensinamos os nossos filhos a serem felizes, ensinamos os nossos filhos a viver bem, mas ensinamos os nossos filhos a morrer bem? Ensinamos a ele que a morte não é o mal? Isso nos é ensinado, né? A humanidade aprende que a morte não é o fim. Nós costumamos ensinar os nossos filhos desde pequeno que a morte não é o fim. Ensinamos ele que ele tem, como ele tem que ser, como ele deve se comportar para morrer bem. Né? Nós só pensamos no viver bem, mas não pensamos no morrer bem. Né? E a nossa verdadeira vida está do lado de lá, ela não está aqui. Né? E nós sempre vivemos como se isso fosse o real. A realidade não é essa, a realidade é aquela. Nós estamos aqui temporariamente, de passagem, né? Eu até me lembro, né, que alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, meu sobrinho tinha uns 5 anos e minha mãe tinha perdido um irmão. Aí ela ficou muito triste, chorou. E meu sobrinho tinha uns 5 anos na época, vendo ela chorar, ele chegou para ela e falou: vó, por que você não faz de conta que seu irmão viajou para um lugar bem longe? Então, mas é assim, aí eu fiquei pensando, é a verdade, por que não pensarmos que ele viajou para um lugar bem longe? E que nós ainda poderemos nos encontrar novamente um dia. Nós vamos nos encontrar novamente um dia. Nós temos que acreditar nisso. Como nós poderíamos viver, como seria a vida se nós, acreditando que aqueles entes que nós tanto amamos, um filho, um pai, uma mãe, né, um amigo... Que essas pessoas que às vezes amamos tanto, que eles morreram e que a morte é o fim e que nós nunca mais nos encontraremos. Seria uma tortura terrível você achar que nunca mais você vai encontrar com essas pessoas. Né? Eles estão lá, eles continuam vivos em algum lugar. E a gente acreditando que eles continuam vivos, né, no mundo espiritual, num outro plano, embora nós não possamos vê-los, mas eles estão lá, nós não vemos a eletricidade, mas ela está aí. Né? Então, nós, acreditando nisso, a gente passa a agir de maneira diferente. Né? A gente vai ter uma saudade, mas uma saudade diferente, uma saudade construtiva, e não uma saudade destrutiva. Porque nós temos, muitas vezes, a saudade destrutiva, que nos destrói. E acaba deixando com que aquele espírito que está do lado de lá também não fique em paz, porque ele está vendo o nosso sofrimento, a nossa dor, e ele acaba não tendo paz também, né? Isso a gente sempre ouviu, não chora muito, porque... Eu ouço, minha mãe sempre falava, a gente não pode chorar muito, porque senão o outro não tem paz. E é verdade, ele não vai ter paz, porque ele continua nos amando também. E ele está vendo o nosso sofrimento, a nossa dor, né? Quantas psicografias, eu já vi algumas psicografias lá no Bacelli mesmo, de espíritos que desencarnaram e falam para os pais, parem de sofrer, deixem de sofrer, isso está me fazendo muito mal. Né? Nesse livro, no filme As Mães de Chico, não sei se todo mundo viu, que eu achei um filme muito belíssimo, assim, você vê que os motivos que levam à desencarnação, né? Nós não compreendemos, mas os motivos que levam à desencarnação, mesmo da mãe que teve o filho que desencarnou ainda criança, né? E ele explica para ela, depois da psicografia, através da psicografia do Chico, por que ele desencarnou tão jovem, né? E ela, no seu sofrimento, né?
E ela até uma mãe resignada. Mas muitos se deixam levar pelo desespero, pela dor, né? E você acaba muitas vezes pondo um fim à sua própria vida de uma maneira trágica, né? Porque você não suporta a dor da perda. Se essa pessoa acreditasse que a vida existe, acreditasse que aquele a quem ela ama está vivo em outro plano, está vivo no mundo espiritual, ela suportaria, né? A dor seria mais amena. Claro que nós vamos sentir, é o que eu disse. Minha mãe faleceu, não, eu sou espírita, eu não vou sentir. Não, você vai sentir sim, você sente, você lamenta. Você, com o passar dos dias, você sofre a ausência. Você chegar em casa e saber que você não vai encontrar a pessoa, que você não vai vê-la ali, você sofre essa ausência, entendeu? É difícil você saber que você não vai vê-la, sabe? Que chega o aniversário, ela não está ali, como chegou o dela agora em agosto, entendeu? E todo mundo, nossa, é aniversário dela hoje. Então, sabe? Então são coisas assim que você vai lembrar, mas você tem que procurar sempre orar por essa pessoa, o que eu sempre procuro fazer, para que ela esteja bem, para que ela esteja amparada, para que ela esteja num lugar onde ela esteja se sentindo bem. E saber que um dia, amanhã ou depois, quando eu me for, se eu merecer, né? Porque não sei se nós estaremos no mesmo lugar, que eu possa encontrá-la, né? E então assim, e lembrarmos sempre, né, que aquele que partiu, e tanto aquele que partiu como nós que ficamos, nós temos os nossos compromissos ainda. Nós ainda temos compromissos com as nossas consciências, tanto nós que ficamos aqui e eles que partiram, têm os seus compromissos também com as próprias consciências. Então nós não devemos ficar lamentando demais por eles. Eles estão cumprindo a sua jornada, aquilo que eles designaram para o seu próprio destino, para a sua própria vida. E assim como nós estamos cumprindo a nossa. Nós lamentamos, sofremos, claro, mas a gente deve sempre lembrar que Deus é maior, né? Que Deus é amor e que nós estamos aqui temporariamente. Todos nós, né? Todos nós estamos aqui temporariamente. Tem um conto, né, de um... Não sei se é um conto indiano, não me lembro agora, mas acho que é um conto indiano. Que uma mulher, né, com o seu filho, ela tinha perdido já todo mundo da família. O pai, a mãe, o esposo, os irmãos, era só ela e o filho. Pequeno ainda. E esse filho também vem a desencarnar e ela fica sozinha. Aí ela pega o filho no seu desespero e vai procurar o Buda para que o Buda traga o filho de volta à vida. Quando ela encontra o Buda e pede para que ele traga o filho de volta à vida, o Buda diz a ela: olha, antes você vai ter que andar por toda a cidade, né? E se você encontrar uma família que não tenha perdido ninguém, aí você volta e eu trago o seu filho de volta. E ela andou por toda a cidade e ela não conseguiu encontrar uma família que nunca tivesse perdido alguém. Então ela não era a única no mundo a perder alguém, né? E aí ela voltou e enterrou o seu filho e pediu a Buda que lhe ensinasse como ser uma pessoa resignada e tranquila, e as leis, né, de Deus. Então, nós todos sempre achamos, né, que quando nós perdemos alguém, nós somos as vítimas, né? Não, meu Deus, por que Deus fez isso comigo, né? Quantas vezes você ouve as pessoas dizerem num velório: por que Deus fez isso comigo, né? Mas será que é comigo? Quantas pessoas já não perderam, talvez, se nós pararmos para pensar, entes queridos de maneira trágica, de maneiras assim tão mais trágicas do que aquela que nós estamos passando naquele momento. E Deus não fez aquilo com você. Se nós nos lembrarmos sempre, como eu disse, que para aquela criatura que está indo aquilo é um mérito, então Deus não está fazendo nada de ruim com ela, né? Nós é que ainda temos algumas coisas para fazer, que vamos continuar por aqui, mas Ele já cumpriu a sua missão. Ele está partindo, a sua missão está cumprida. Bem ou mal, eu não sei, mas Ele cumpriu a sua missão e está na hora de partir, né? Nós ainda não terminamos a nossa, então a gente continua por aqui.
E aí a Joana nos diz, né, com relação ao culto à tristeza, né, para a gente não ficar sempre chorando, desesperado, Joana de Ângelo nos diz: o teu coração pulsa destroçado e a tua dor moral se transforma em punhalada física, a revolver a lâmina que te macera a largo prazo. Temes não suportar tão cruel sentimento, conseguirás, porém, superá-lo. Mais justa, sim, tuas saudades e sofrimentos. Ou seja, a sua saudade, a sua dor é justa. Claro, somos seres humanos, né? Não, porém, a ponto de levar-te ao desequilíbrio, à morte da esperança e à revolta. Os seres a quem amas e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento. Eles sobrevivem. Então, nós não temos que ter o ponto de vista de que quem morre desapareceu, se aniquilou, né? Ele simplesmente deixou esse corpo e foi, como disse o meu sobrinho, foi fazer uma longa viagem, né? Eu achei muito interessante na época quando ele falou isso. E foi fazer uma longa viagem mesmo. E que um dia a gente vai também fazer essa longa viagem, né? E vai se encontrar com os entes queridos novamente, né? Nada termina aqui, né? Tudo é continuação e novamente ele vai vir e novamente, né? E tudo continua, a vida sempre continua. Já quantas vezes será que já não fomos para lá e já voltamos, né? Quantas e quantas vezes já não nos encontramos com esses entes queridos no nosso caminho? Quantas vezes já não passamos pela dor da perda, né? E quando nós formos espíritos mais evoluídos, quando atingirmos um patamar mais alto, não passaremos mais por essa dor da separação que a gente ainda passa hoje, né? Outra coisa importante que a gente tem que procurar fazer é transformar a dor em alguma coisa boa, né? Quantas vezes nós vemos muitos exemplos por aí, né, de pessoas que perderam filhos e que transformaram essa dor da perda em alguma coisa útil. Não ficaram se lamentando, não ficaram se torturando, não ficaram sofrendo dentro de casa chorando sozinhos. Foram e transformaram essa dor em benefício de alguém, em prol do outro, né? Então, nós devemos procurar transformar a dor que estamos sentindo naquele momento em alguma coisa para que possamos fazer de bom para aquele espírito, né? Devemos transformar essa dor em alguma coisa de útil a alguém, né? Como nós vemos, por exemplo, a mãe do Cazuza, que o Cazuza morreu, ela criou uma entidade, né, para dependentes, para aidéticos, e tantos outros exemplos de pessoas que perderam filhos e que perderam alguém muito querido e que transformaram essa dor em alguma coisa de útil e que fizeram dessa dor uma esperança para outras pessoas, né? Assim como muitas mães que perdem o filho e doam todos os órgãos do filho, estão transformando a dor da separação em um benefício para outro, né? Eu tenho até um caso também de uma amiga minha que perdeu a filha com 16 anos num acidente de moto e que ela disse, não, eu vou doar todos os órgãos da minha filha. Embora a dor que ela estivesse sofrendo naquele momento, que para ela eu sei que foi terrível, foi uma dor muito imensa, então, embora toda a dor daquele momento, ela foi transformar essa dor em alguma coisa de útil. Eu vou doar os órgãos da minha filha. Infelizmente não deu tempo, porque não houve tempo suficiente para a doação dos órgãos, mas ela queria doar os órgãos. Então você está transformando isso, né? E quando você perdeu alguém, não, então eu vou trabalhar em prol de alguém, eu vou trabalhar pelas crianças, eu vou trabalhar pelos velhinhos, eu vou fazer alguma coisa para esquecer essa dor. O benefício é seu. Você vai acabar através do trabalho, mais uma vez, do trabalho. Eu vou, através do trabalho em prol do meu irmão, em prol do outro, amenizar o meu sofrimento. E fazer com que aquele que também já partiu, veja que eu estou fazendo alguma coisa de útil, né? Que eu ofereça a ele todo esse trabalho que eu estou fazendo pelo outro, né? Por aquele que partiu. Então, nós devemos agir assim nas nossas vidas, né? Termos a consciência de que aquele que partiu
nós nos encontraremos um dia, nos esforçarmos para não nos desesperarmos, procurar trabalhar, fazer alguma coisa em prol de alguém e não ficar em casa se lamentando. Como eu vi uma vez na TV, essas coisas que eu acho mórbidas, até as pessoas, a mulher tinha perdido o filho já fazia muitos anos e ela mantinha o quarto do filho do mesmo jeito que o quarto do filho era quando ele estava vivo. Imagina para esse espírito como não é. Imagina como não deve. Eu fiquei pensando, meu Deus, como não deve ser terrível para esse espírito. Porque ela continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia todo dia, levando a água dele, levando o leite dele, como se ele ali estivesse. Então, imagina como esse espírito, porque tudo é vibração, né? E as vibrações de amor são fortes, como não deve ser torturante para esse espírito ter que estar preso ali, aquela situação. Nós temos que nos desprender, deixar a pessoa partir, né? Até no livro do Luiz Sérgio, ele diz também que... Você já leu Na Hora do Adeus? Ele conta também que, segundo ele, que pela experiência, pelo que ele viu, né, através dos seus relatos, né, do acompanhamento que ele fez a vários funerais, que o ideal seria que você não se desfizesse também das coisas das pessoas que faleceram assim no dia seguinte. Você vai lá e se desfaz de tudo. Porque existe também a vibração, em tudo aquilo que pertenceu àquela pessoa está impregnado com as vibrações dela. E ela sente, é vibracional. Então ele sugere que se espere um tempo para que você comece a se desfazer das coisas que pertenceram a outra pessoa, aquele que se foi. Mas que você não guarde para sempre, né? Como no caso dessa mãe, que guarda para sempre o quarto, tudo intacto do filho. E tem gente que chega ao cúmulo de colocar na mesa o prato que pertenceu, o lugar que pertenceu à pessoa, tem que ficar ali, coloca o prato na mesa todo dia, como se a pessoa viesse ali. Imagina a tortura para esse espírito, sabe? A tortura para quem está aqui, porque não consegue não consegue se desligar desse que se foi, e a tortura para quem se foi, que não consegue também continuar a sua vida do lado de lá, né? No Violetas na Janela, ela deixa isso claro. Você não consegue continuar a sua vida do lado de lá. Você não consegue continuar a sua vida no plano espiritual se você não se desapegar, porque eles também sentem, eles sofrem, eles estão vendo que nós estamos sofrendo. Então, eles sofrem também. Eles não conseguem ficar em paz, né? Isso a gente já viu em muitos relatos de psicografias, que eles pedem para que os pais fiquem em paz, para que os pais, sabe, se tranquilizem, parem de sofrer, para que eles possam também continuar a sua vida, né? Bom, e aí para terminar, só vou ler aqui um trechinho que eu achei interessante. Esse é um trecho de uma redação do Momento Espírita. É um site, tá? Mas eles têm CDs também, mas eu pego pelo site. E ele diz assim: para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. O texto se chama Morrer é Voltar para Casa. Então, eu achei isso muito interessante. Nós temos que ter isso em mente, que morrer é voltar para casa, né? A nossa casa não é aqui. Então, quando nós morremos, nós estamos voltando para a nossa casa, o nosso verdadeiro lar. E lá, quem sabe, encontraremos até tantas outras pessoas, nem sempre as pessoas que estão aqui no nosso círculo carnal hoje. Pessoas que nós também conhecemos, que também amamos e que também deixamos lá e que vamos reencontrar novamente. Ou que reencarnaram em outros lugares e nós não nos encontramos nessa encarnação, né? Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Veja bem, fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Então, eu achei isso muito bonito. Você cerrou os seus olhos físicos, mas as janelas da alma agora se abriram com consciência, porque você agora é um espírito livre, desperto. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá, para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro.
Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido, descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante, o amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra, e dirá suave: vem, sede bem-vindo de volta à tua casa. É isso, gente. Então, vamos pensar, né, que sempre que a gente perder alguém que a gente ama, que morrer e voltar para casa. Então nós vamos passar agora as perguntas ou as colocações e vamos abrir um espaço de 10 minutos, né? Aquele companheiro, aquela companheira que tiver alguma pergunta a fazer, alguma dúvida, alguma colocação dentro do tema, né? Esteja à vontade. Então abrimos esse espaço para vocês. Não tenho dúvidas, pergunte. Só para lembrar, para dar o primeiro impulso, né? Ou a chave, né? O gancho, que Kardec comenta o seguinte: para o espírito que está na vida espiritual, como nós estamos aqui, o espírito está no meio dele normal. Quando ele tem que renascer ou reencarnar, para ele esse momento é uma segunda morte. Da mesma forma, para nós aqui, nós vamos ter o nosso momento, para eles também. Então, nascer e morrer são leis naturais que nós temos que entender. E a partir daí, buscar o máximo de informações possíveis para entendermos que, sendo uma lei natural, nós temos que estar preparados para tal. Como colocou bem a nossa irmã, não fazer disso uma obsessão, né? Mas viver a vida de uma tal forma que esse momento seja natural, da mesma forma que nascer é também natural, né? E com vocês as perguntas, né? Fique à vontade, um de cada vez, porque facilita, né? Então, né, você falou da morte, assim, nós temos vários nomes para a morte, né? Assim, quando perdemos um pai, nós somos órfãos. Quando perdemos o amor, né, o companheiro, nós somos viúvo ou viúva. Mas quando perdemos um filho, não tem nome, né? Não tem nome. Por isso que fica difícil para uma mãe desprender desse ente, porque não tem nome. Você pode ver, na Bíblia não tem, é viúvo, órfão, mas a perda de um filho não tem nome. Acho que não tem dor maior do que uma perda de um filho. Eu fui outro dia num velório, tinha morrido um senhor e a irmã dele já tinha perdido pai, mãe, outros irmãos, o marido, e já tinha perdido um filho também. Aí ela falou assim, a gente sente, mas depois que você perde um filho, nada mais, não é o que ela falou, não é mais igual. Nada mais é tão dolorido assim. Então eu acho que é a pior dor, mas mesmo assim temos que saber aceitar que se foi aquele momento, se ele se foi, é porque era a hora, porque já estava designado, era assim que teria que ser. Ele escolheu aquilo, né? De uma maneira ou de outra havia chegado o momento da sua partida, né? E saber que nós nos encontraremos, afinal os filhos também não são propriedade nossa, né? Eles estão aqui por empréstimo, por um tempo. Eles são filhos de Deus antes de mais nada, né? E nós sempre nos esquecemos disso, né? Parece que os filhos são propriedades nossa, né? E não são, eles são filhos de Deus. A gente sempre tem que lembrar isso antes de tudo. Primeiro, eles são filhos de Deus e quem decide é Deus, né? Sim, tem que deixar eles em paz, né? O que você estava falando no início, né? Que eu cheguei e peguei no meio. Falo, tem que orar. Eu falei, quando a senhora estiver nervosa, ao invés de chorar, a senhora reza. Reza um Pai Nosso, pede uma paz no coração. E eu falei, a gente tem que aprender a lidar com a morte. É muito difícil. Mas assim, hoje em dia eu tento desde hoje já preparar, porque eu não sei o dia de amanhã. Tanto para mim, tanto para ela. E é o que eu tento passar para ela assim. Por mais que a gente é filho, ela, você não tem sentimento. Eu falei, não é que eu não tenho sentimento, é a vontade de Deus. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Sim.
né? Por mais que é difícil, ai, não pensa na morte, não vai. Um dia vai acontecer. E você tem que ter paz desde os dias de hoje para tentar, na hora que essa situação chegar, você tá de bem, né? Com paz no seu coração para entender. Aí eu falo para ela, quando eu morrer não é para ficar chorando, que eu quero ter paz. Não vai... eu não sei já como vai ser lá, como então não fica possível. Não, é verdade, você tem razão. É difícil a perda, né? A perda sempre é difícil. De um filho deve ser terrível. E você... Mas, claro, sofrer ela vai, sentir ela vai. O que você não pode é se desesperar. Fazer disso um desespero, fazer disso o fim da sua vida também. Né? A sua vida, como eu disse, vai continuar porque você ainda tem as suas obrigações, os seus deveres, né, de consciência, e aquele que se foi também vai ter os seus deveres de consciência do lado de lá. Olha, mas eu vou dizer para você, eu acho assim, eu não sei se você viu, eu comentei no começo que eu perdi minha mãe há 4 meses. Então, assim, foi difícil? Foi. Agora... Eu, outro dia, estava pensando sobre isso. Às vezes eu falei, nossa, ainda bem que Deus sabe o que faz. Porque quando eu era mais jovem, eu sempre imaginava assim, nossa, o dia que eu perder minha mãe, eu acho que eu vou morrer junto. Eu sempre imaginava isso, nossa, tomara... Às vezes eu pensava e pedia a Deus para que eu morresse antes dela. Porque eu não ia suportar a dor da perda. Mas à medida que nós fomos envelhecendo, ela envelhecendo... Aí isso parece que diminuiu muito, sabe? Você passou a ter outras coisas. Eu passei a ter filhos e outras coisas. E aí esse amor que por ela, que era tão grande e que continua sendo, só que ele se dividiu entre outras pessoas, entendeu? Não ficou fixado nela, ele acabou se dividindo. Então, o ideal é que a gente possa dividir esse amor. E você pode dividir esse amor que era tão grande com esse ser que se foi, no caso, se fosse um filho, com outras pessoas, com a humanidade, com outras pessoas que precisam, entendeu? Então, você vai dividir esse amor. E quando minha mãe se foi, eu pensei, nossa, eu achei que eu fosse morrer junto. Antes eu achava que se ela morresse, eu ia morrer junto. Mas aí eu percebi que não, porque o medo que eu tinha, ao longo dos anos, ele se diluiu. Porque você vai vendo também a decrepitude da pessoa, o sofrimento, sabe? As doenças. Ela já estava muito mal mesmo, né? Já tinha tido 2 AVC, estava na cama. Então, você vai vendo tudo isso e você chega à conclusão que é melhor para ela, porque eu acho um egoísmo. Porque aí não é amor. Quando você vê uma pessoa doente, em cima de uma cama, mal, e você quer que a pessoa continue, e você pede a Deus para que a pessoa não vá embora, isso não é amor, isso é egoísmo. Porque você quer que a pessoa fique ali com você. Você não está pensando no bem dela. Você está pensando no seu, no que é melhor para você. E não no que é melhor para ela. Isso é egoísmo. Ah, não, eu quero que ele fique comigo, mesmo aí em cima de uma cama, sofrendo, mesmo sendo incapaz de comer sozinho, de andar sozinho, de ir ao banheiro sozinho, mesmo não sendo incapaz de entender mais nada do que está acontecendo à volta dele. Você quer que ele continue ali nesse sofrimento? Porque você ama aquela criatura, então se você ama, você vai deixar ela partir. Você vai pedir a Deus para que, no momento em que ele achar que essa criatura deve partir, que ela parta. Não que ela fique ali sofrendo, porque você pedir que ela fique é muito egoísmo, né? Ao extremo. É minha mãe, é meu pai. Meu pai, meu marido, minha mulher, minha. Eu não admito perder a minha posse. Meu Deus. Só que nós, com o tempo, você foi vendo que não é tão complicado como parecia, mas você tem que perceber que as pessoas têm as suas necessidades, têm a sua vida, não deu certo, tem que procurar para acertar. Se eu desencarne mais cedo, a gente tem que orar para que ela desencarnou, para que ele não seu caminho, que está aqui, ou que estamos pedindo a Deus que não tem caminho. Por quê? Servem da missão dele, servem da tarefa. Serve de uma maneira violenta, ela é necessária dessa maneira violenta. Por quê? Para não chamar a atenção. Será que eu não falei em algum ponto? Será que
É verdade. É difícil. Trabalhar todo dia, todo momento, toda hora, viver bem. Aproveitar enquanto está vivo para viver bem. Exatamente. Respeitar, amar, viver, trabalho, se preparar. Porque como você colocou muito bem, não somos nós. Como todos somos filhos de Deus. Né? Então nós temos que ter o quê? A humildade de admitir que estamos dentro da coisa. É difícil você falar com uma mãe. Bom, quem fala vai fazer bem isso aí, vai fazer bem isso aí. E eu, só para terminar, quero colocar uma coisa. Eu acho que muitas vezes você perder um filho ou perder alguém que você ama através da morte é menos doloroso do que você perder esse filho para as drogas, para os vícios, para a violência, sabe? É menos doloroso. Eu preferia ter um filho morto do que perder um filho dessa maneira. É muito mais cruel do que você saber que o seu filho se foi. Né? Eu acho que a dor é menor. Né? É isso, gente. E assim nós agradecemos a nossa irmã pela palestra, pela atenção despertada em nós nesses pontos importantes do nosso dia a dia, que são comuns, né, rotineiros. É como nós não estamos assim preparados em espírito para esses momentos, nós achamos complicado, né, difícil. E bem colocado, o apego por demais assim complicado, que ele faz com que o espírito tenha dificuldade de desencarnar. Então o enfermo ele está ali, precisa já desencarnar e a espiritualidade não consegue fazer o desligamento devido ao nosso egoísmo de querer reter o máximo possível aquele que já está em agonia. E como eles fazem nesse momento? Eles promovem uma melhora, né, mesmo que repentina. Nós, né, nos relaxamos, eles muito sábios vão lá e fazem desligamento. Como é uma lei natural, nós precisamos entender e aceitar. Para ficar claro esse assunto, quem quiser realmente estudar o assunto, pegue o livro dos Espíritos, lá no segundo livro, que chama Mundo Espírita ou dos Espíritos, e terá a explicação de onde viemos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, e quando retornaremos e por que retornaremos. Então, no livro dos Espíritos, no livro segundo, nós temos todas essas respostas, e de uma forma muito clara, bem objetiva, dada pelos próprios Espíritos. Né? E Kardec, na sua pedagogia, nos ensina facilmente a entender esses momentos, que todos nós temos, passaremos, e não temos como fugir disso. Né? E assim nós vamos passar as nossas vibrações, que é esse momento de doar alguma coisa em benefício do próximo, como a nós mesmos, né? E vamos doar essas vibrações de solidariedade, de compreensão, de tolerância, de amor aos nossos entes queridos. E dizer a eles que, da mesma forma que eles estão saudosos, nós estamos saudosos. Porém, compreendemos que, como numa viagem, ora estamos num país diferente do deles, né? E assim, quando viajamos a um país estrangeiro, procuramos conhecer a cultura desse país e colocar em nossa bagagem o que precisamos para melhor nos adaptar a esse país. Vamos fazer o mesmo na matéria. Vamos colocar em nossa bagagem os elementos que precisamos para melhor adaptar a essa nova morada, ou esse novo lugar, que é a vida espiritual, que naturalmente fazemos parte dela. E assim, com o coração elevado, pensamento também elevado, fixado em Deus, em Jesus, repleto de lembranças positivas, lembranças agradáveis, momentos felizes, vamos passar as nossas vibrações e vibrar. Primeiramente para que haja paz, paz no mundo, paz em todas aquelas regiões de conflito, paz no Brasil, também nas regiões de conflito aqui no Brasil, que os dirigentes de nosso país e de outros países possam ser movidos em paz, em equilíbrio, em serenidade, para melhor conduzir os destinos
de sua nação, de seu povo. Envolvemos em vibrações de saúde, de equilíbrio, os enfermos e moribundos, para que eles possam ser confortados e assim poder regressar com o coração feliz, tranquilo e sereno. Envolvemos em vibrações de amor, compreensão, vibrações de aceitação, resignação, os nossos irmãos suicidas, para que eles possam também, pelo seu próprio esforço, pela sua vontade, permitir que a espiritualidade presente possa auxiliá-los, socorrê-los e ali dando-lhes nova direção, nova vida. Envolvemos em vibrações também de tranquilidade, de serenidade, de respeito a todos aqueles que partiram, que possamos, em nome de Deus e de Jesus, dar-lhes o nosso sentimento mais nobre, desapegado, fraterno, o nosso sentimento elevado, para que eles possam realmente encontrar em seus corações a beleza da vida, a certeza da vida, a esperança, e desta forma poderem continuar o seu trabalho, o seu estudo, buscar assim ampliar a família espiritual que já fazem parte, entendendo que as fases se alternam, mas procurar extrair de forma positiva o melhor de cada fase espiritual ou da fase existencial material. E assim também envolvemos em vibrações de alegria, de felicidade, em vibrações seguras os nossos irmãos que estão em viagem a Araxá, que o ônibus que os conduziram, o motorista que os conduziram, possa estar tranquilos, serenos, muito calmos, confiantes, para que tudo ocorra bem, sem nenhuma situação desagradável. E que possam trazer para nós também vibrações sutis de paz, amor e reconforto. E pedimos a todos que a partir desse momento também possam, com um pensamento confiante, seguro, permitir que recebam o passe espiritual e lembrar que o passe espiritual, sendo uma transfusão de energias, nos dá a melhora. Mas a perenidade dessa melhora depende de pensamentos confiantes, de sentimentos mais elevados da nossa parte. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos aguardar assim em silêncio uns minutos enquanto aguardamos o passe. E durante o passe